abençoe. Que assim possa ser, graças a Deus. Que possam os nossos companheiros aqui presentes, via internet, e hoje estamos com muitos internautas aqui na casa, do resto do Brasil, porque amanhã é o nosso encontro de 10 anos de trabalho pela internet. Então, já começo convidando, vocês podem vir. Mas, antes de convidar, bem assim, ponto e vírgula, 2 pontos, travessão na outra linha, eu quero mandar um beijo para todos aqueles companheiros que não puderam estar aqui conosco e estão lá ligadinhos no canal da internet. E agradecer àqueles que estão por aqui ou estão chegando, porque a gente só se conhece virtualmente, eu posso estar olhando para eles e não saber nem quem é. Nós vamos nos conhecer daqui a pouco, mais tarde. Mas aos companheiros do Rio Grande do Sul, Mato Grosso, Brasília, São Paulo, Espírito Santo e Bahia, que eu já sei que estão na casa, o nosso muito obrigado pela presença. Vamos ao livro Testemunho de Luz. Esqueci de dar um beijo para o pessoal da Rádio Rio de Janeiro. Que absurdo. Beijo para vocês também. Né? Não posso. Tudo começou assim. Pelos meios novos de comunicação. Então, é um meio que a gente tem que referendar e reverenciar. No livro Testemunho de Luz, não é um livro espírita. Ellen Graves, editora Pensamento, na introdução, nós encontramos o tenente-coronel Lester, autor de um livro A Procura da Vida Futura, um estudioso, né, das questões, vamos dizer assim, psíquicas e espirituais. Algumas colocações que eu acho que vale a pena para a nossa reflexão. Ele diz assim: a telepatia entre os vivos agora é geralmente aceita, mas a telepatia entre os vivos e os chamados mortos é menos comum. Livros em número incontável têm sido escritos registrando pretensas comunicações com mentes desencarnadas, sendo que muitos deles são de uma autenticidade bastante duvidosa. Afirma-se que tais comunicações foram recebidas por meio de vários métodos: escrita automática, clareaudiência, mediunidade de transe e assim por diante. O mais elevado nível de comunicação é, sem qualquer dúvida, aquele da telepatia, diz ele. E temos um exemplo disto neste livro, onde a comunhão entre duas pessoas, uma de cada lado do véu, uma encarnada, outra desencarnada, foi conseguida sem esforço e sem ter sido solicitada, comunicação espontânea, de uma forma maravilhosa. E aí ele vem dizendo: conheço Ellen Graves. Já faz muitos anos, não somente como escritor experiente, mas como uma pessoa versada dos mais elevados estudos místicos. E também como alguém que possui um dom que a torna capaz de penetrar na dimensão da consciência contígua à dela. E ele diz assim: mas também conheci bem a comunicadora Frances Banks, que compartilhou muito ativamente do nosso trabalho. Aí ele vem dizendo: na Associação das Igrejas para Estudos Psíquicos e Espirituais. Aí é que nós temos que prestar atenção. Ela era tida na mais alta estima por todos que tiveram o privilégio de conhecê-la, e não nos surpreende que uma das suas primeiras tarefas depois de passar desta vida tenha sido a de entrar em contato com a mente daquela pessoa com quem ela trabalhara, que era em Graves, estreitamente. Aqueles dentre nós que conheceram muito bem tanto uma como outra ficam impressionados com a autenticidade dos textos. Mas ele falou das comunicações não autênticas e ele veio ter essa prova de pessoas bem chegadas a ele. E aí ele vem: a linguagem e o conteúdo das comunicações são bem típicas de Frances e totalmente diferentes do estilo da escritora Ellen Graves. E aí ele coloca em mais um momento que a sua mensagem do que a morte do corpo nada mais tem do que uma suave passagem para uma vida mais livre e plena chega até nós com clareza e convicção.
E aí isso me fez lembrar, né, também, quando, na verdade, nós vamos ao Livro dos Espíritos, lá na pergunta 68, lá na frente, quando nós vamos lá, e se perguntam aos espíritos qual a causa da morte dos seres orgânicos. E eles colocam que é o esgotamento dos órgãos. Nos faz lembrar também, na noite de hoje, a primeira pergunta que nós estamos estudando, que é o que sucede a essa alma no instante da morte. E aí dizem os espíritos que ela volta a ser espírito, que é isto é, ela volta ao mundo dos espíritos, donde se apartara momentaneamente. Também nos faz lembrar, indo a 76 do Livro dos Espíritos, quando se pergunta que definição se pode dar de espíritos, e os espíritos dizem para nós que pode dizer-se que os espíritos são os seres inteligentes da criação que povoam o universo fora do mundo material. E podemos concluir esse raciocínio chegando à pergunta 85 do Livro dos Espíritos, quando se faz assim, qual dos dois mundos, afinal, espírita ou o mundo corpóreo, é o principal na ordem das coisas? E os espíritos são taxativos em nos dizer que o mundo espírita pré-existe e sobrevive a tudo. E por que tudo isso? Por que nós estamos lembrando tudo isso para falar desse capítulo da volta do espírito à vida espiritual? Porque a volta mesmo é retorno à pátria verdadeira. E como isso é tão difícil para nós, nos faz repensar se nós não somos também muito arraigados à pátria material. Porque pensar em morte nos dá assim uns problemas, assim, a gente já começa a ter uns calores, começa o coração a bater mais, aí começa já a achar que está tendo um probleminha que pode infartar, e aí porque não se pode falar em morte, que a gente já começa a ter o que eu digo assim na linguagem bem comum, peripaque, né? Mas é importante lembrar algumas coisas que a gente vê na grande literatura espírita. E tem um espírito que me fala muito ao coração, que é a Aura Celeste. Adelaide Câmara, aquela companheira lá do livro Nosso Lar, né, que ela desata o cordão, flui na hora do seu desenlace, né? Mas me faz lembrar, não só por causa da nossa casa-lar, por outras experiências ligadas a esse espírito, mas por causa da visão de Aura Celeste, no sentido da morte, que ela traz num dos seus livros esgotados, Sentimentales. E ela diz lá, escuta, quando esta máquina alcançar o termo da vida orgânica que o Senhor lhe deu, e a voz do mundo anunciar, morreu, não acredita que se tenha extinto. A vida intensa que palpita em mim, Deus não permite que eu me acabe assim. E aí nós começamos a lembrar, né, que como Deus permitiria que nós nos acabássemos com um corpo, que uma hora está gordo, outra hora está magro. O meu está sempre gordo, mas essa é uma outra questão. Isso aí já é um problema de fórum íntimo, de livre-arbítrio. Mas vamos lá. Eu continuo achando que meu perispírito é de gordo, por isso que eu tenho dificuldades. Mas vá lá, lógico que se ele são de grandes experiências de outras vidas, né? Eu ainda não consegui fazer mas isso é uma outra palestra. Vamos voltar ao assunto, né? Me entra nesse problema, eu fico assim meio atordoada, né? Quando eu lembro disso. Dessa possibilidade de não estar sabendo usar o veículo que me foi dado para cumprir tarefa, né? Porque quanto mais eu uso ele mal, eu tenho menos chance de fazer o que eu tenho a fazer de forma mais qualitativa. Então, isso aí me dá uma certa angústia de dever não cumprido. E aí eu fiquei lembrando também desses casos que a gente escuta muito, que Chico, né? Iam lá, Chico falava, aí o Espírito vinha, dava as mensagens. Se a gente acha que a vida... Depois o espírito volta para o outro mundo, e esse outro mundo é como se fosse outro, por que essa preocupação também? Aí eu fui achar um casozinho assim, que tem tantos que eu escolhi um,
Eu vou resumir, que eu sei que vocês gostam. É do livro Luz Bendita, Emmanuel. Eu vou falar primeiro um início e vou resumir o caso, senão a gente não acaba, né? Tem outros casos para contar. Chegamos a Uberaba após uma viagem cansativa, mas recompensadora. Tivemos um encontro com Chico Xavier na sexta-feira, às 4 horas da tarde. Aí ele diz, isso é o pai de uma desencarnada. Abordei o Chico dizendo-lhe, estou aqui à sua procura, trazendo minha esposa, para que possa consolá-lo um pouco e a mim também, pois perdemos uma filha em um desastre. A princípio não havia lhe dito que foram 3 filhas. Ele comenta no livro. E uma sobrinha. Quase coletivo o negócio. Apesar de conhecer a mediunidade de Chico e não pairar nenhuma dúvida sobre ele. Quer dizer, apesar dele ter todo o respeito pela mediunidade do Chico, pela integridade do médium, né? Que são 2 coisas que a gente tem que ver quando recebe uma orientação ou uma mensagem, né? A questão do médium, da moral do médium é importantíssima, mas a questão também do ambiente, de tudo é importante. E aí, ele por algum motivo, que ele não narra, ele não disse, eu acho que foi falta de oportunidade, que ele passou pelo Chico, falou aquilo, eu faço ideia como é que não era, né? Aquela lá para chegar no Chico, passou, falava assim rapidinho, porque todo mundo em cima. Mas aí, quando ele depois teve a oportunidade de se aproximar mais de Chico, né, e para tentar contar o que havia passado com ele, Chico vira para eles assim, aquela célebre frase: meu filho, para obter as comunicações é muito difícil. O telefone não toca toda hora para mim. E prosseguindo na conversa, no meio desse diálogo, Chico virou para ele e perguntou assim: você conheceu o Isaltino Dias Moreira, de Juiz de Fora? Aí o companheiro falou assim, escreveu, fiquei surpreso, pois Isaltino tinha sido sogro dele, já tinha morrido há mais de 18 anos. E aí Chico continuou, ele está presente. Mas não foram 4 meninas que desencarnaram juntas? Chico fala. E aí, nesse primeiro encontro que esse companheiro teve com Chico, após contado tudo o que havia acontecido e Chico ter narrado isso, através da psicografia, recebe a primeira mensagem da sua filha mais velha, Tereza Cristina, surpreendendo a todos, citando nomes, citando fatos, conhecidos pelos pais, com um jeito de escrever dela, que era professora, da forma de falar dela, além da assinatura, que é como a gente estuda lá no livro dos médiuns, naquele capítulo maravilhoso, que é 24, Identidade dos Espíritos. Eu costumo dizer que o espírito, a identidade do espírito não é a carinha que a gente tem na carteira de identidade, nem é a impressão digital que a gente tem, né, na carteira de identidade. É o modo como a gente se apresenta, é a nossa vibração perto do outro, né? É o nosso retrato do perispírito que mostra quem nós somos. Então, na verdade, depois dessa situação, eu fiquei pensando, caramba, o que prova isso, na verdade? Esses casos, essas situações, o mesmo caso aqui de Ellen Graves com a amiga, o que na verdade isso prova? Primeiro, tem vida após a morte. E aí nós vamos lá na introdução do Livro dos Espíritos, aquela introdução maravilhosa, número 6. No último parágrafo aqui da primeira folha, quando está lá resumido para nós que o homem é formado de 3 coisas. O corpo, o ser material, análogo aos animais e animado pelo mesmo princípio. A alma, o ser imaterial, e o laço que prende a alma ao corpo, intermediário entre a matéria e o espírito, que é o perispírito. Mas olha só, vem aí um parágrafo que para mim me faz sempre pensar. Tem assim o homem 2 naturezas. Pelo corpo, participa da natureza dos animais, cujos instintos lhe são comuns. Pela alma, participa da natureza dos espíritos. Então, quando a gente vai estudar isso, a gente lembra dessas possibilidades
que nos fazem ter certeza da sobrevivência da alma. Isso, a gente poderia ficar aqui muito tempo falando sobre o assunto. Fui pegando só alguns pontos para amarrar a nossa mente às questões da noite de hoje. Depois eu pensei assim, a questão da possibilidade da identidade, porque pode enganar, mas se a gente tiver um estudo, tiver um aprimoramento nessa área e ficar ligado, não vai nos enganar. Você vê que o companheiro aqui, ele não era espírita, ele só tinha estudos nessa área, mas ele percebeu que as características do espírito, como que passava as ideias para Ellen Graves, só podia ser daquela companheira, por causa da forma de falar, da linguagem, do jeito, do própria ideia, do próprio assunto. A gente sabe quando alguém, às vezes me ligam, eu acho tão engraçado isso, ligam e deixam o recado na secretária eletrônica e não dão um nome. Eu digo, já querem que eu adivinhe que o espírito encarnado quem é, né? Porque pela voz, às vezes pelo aparelho, você não percebe. Mas tem pessoas que eu, quando boto, pelo jeito que começa, eu sei, é fulana, já sei. Não é nem pelo tom da voz, é pelo jeito, né? Pelo jeito dela começar a falar, dela marcar a sua presença. Então isso é importante. E é por isso que os espíritos sinalizam aqui para nós. A alma após a morte conserva a sua individualidade? Sim, jamais a perde. Então nós temos a prova disso através dessas comunicações, através dessas percepções, através exatamente dessas questões que Ellen Graves aponta da companheira, que o pai percebeu da filha na comunicação lá com Chico Xavier, e que a gente vê aí a todo instante, que através das mensagens que a gente encontra, dos livros que a gente vê o estilo. Não tem um estilo? Aquele ali, aí a pintura, aquela é Portinari, tem um estilo. Mas para eu saber que eu tenho que entender do riscado, como dizia o meu avô. Não, peraí, esses versos são da época do romantismo, porque tem essa característica, tem aquela. Isso aqui é cordel, porque é cestilha, a primeira com a terceira rima, as outras não rimam. Fala de assuntos do cotidiano. Então, há um estilo que nos mostra a característica daquela situação, ou do verso, ou das poesias, na literatura, nas artes e na vida. Por quê? São impressões de quem os faz, dentro de um estilo. Porque mesmo dentro de um estilo, o estilo de fulano é barroco, mas de ciclano também. Mas há uma diferença que Aleijadinho usou desse jeito, o outro usou daquele jeito. Mas há um estilo comum. E quem entende, quem se aprimora ou se preocupa em entender, estuda para compreender, percebe. O mesmo se dá com a doutrina espírita, o mesmo se dá com essas questões do Livro dos Espíritos. Quem se empenhar a estudar, a pesquisar, vai descobrir as possibilidades e vai entender dessas questões, vai até sinalizar. Às vezes, quando tem a mensagem do plano espiritual, eu vejo as pessoas tentando acertar quem é o espírito. Isso é um pouco prejudicial, porque às vezes eu me esqueço do principal, o conteúdo da mensagem. Porque, na verdade, eu estou aqui para perceber, não é se é Baltazar, se é ele, Luiz, se é Herman, se é Caibar Schutel, se é Gabriel Delane, é a vibração que eles nos passam. Como são da mesma linhagem moral, é uma vibração de luz espiritual. E eu vou perceber para aprender a conviver com essa vibração, para que um dia eu treine em mim, modifique-me a tal ponto que eu exale também essa vibração e seja percebida. Se não é fulano, é da falange de ciclano, porque estamos no mesmo meio, como almas, afinal de contas, como diz aqui, né? No sentido de vida eterna, almas retornando à vida eterna, mas continuando com as suas individualidades, possibilidades e ampliando-as no trato e no aprendizado, na erraticidade. Nós fomos também pensando que isso tudo nos mostra a possibilidade da comunicação, da comunicabilidade entre um mundo e outro. E aí, eu fui achar, essa tranquilamente foi dica do plano espiritual, foi uma comunicação
através da intuição, da telepatia, porque na 934 do Livro dos Espíritos, que parece que não tem a ver com o título de hoje, mas eu vou pegar um pedaço da resposta para o gancho que eu quero levar o nosso raciocínio do tema. A perda dos entes que nos são caros não constitui para nós legítima causa de dor, tanto mais legítima quanto é irreparável e independente da nossa vontade, como o caso que eu trouxe do pai e da mãe que foram lá por causa da perda das 4 meninas. Aí dizem os espíritos, essa causa de dor atinge assim o rico como o pobre. Representa uma prova ou expiação. E comum é a lei. Tendes, porém, uma consolação em poderdes comunicar-vos com os vossos amigos pelos meios que vos estão ao alcance, vírgula, aí é que vem, enquanto não dispondes de outros meios mais diretos, mais acessíveis aos vossos sentidos. Aí eu fiquei pensando, bom, é verdade, outros meios. O sonho que eu não entendo, às vezes eu posso, né? Tem a psicografia, tem a psicofonia, tem a intuição, tem o processo da intuição telepática, tem né, essas considerações todas. Mas também tem outros meios. Tem também outros meios que nos levam à comunicação. A internet, a rádio, também são meios que podem nos trazer essa possibilidade. Hoje já se estuda aí a questão da transcomunicação, mas eu não vou entrar nessa não, porque essa Nossa Senhora agora não é da nossa praia, no momento aqui na casa. Mas nós já estamos caminhando há 10 anos com outros meios de comunicação. Não estamos ainda de encarnado para desencarnado. Estamos de encarnado para virtualmente encarnado. Mas já há um processo e a gente quer trazer algumas colocações que nós encontramos na mensagem de Caibar Schutel, que é um dos espíritos protetores desse trabalho, junto com Gabriel Delane, e que do trabalho que é o que vocês vão olhar ali no mural e vão dizer, o que é aquilo? IRC Espiritismo. É esse o trabalho. É um trabalho que já existe na casa há 10 anos. E não é um trabalho que começou da casa. Mas eu não vou contar como começou, não. Quem quiser saber, vem aqui amanhã de manhã. Um dos que depois continuou, que começou e parou, que eu não vou contar a história, só vou deixar curiosos, venham aqui amanhã de manhã para entender melhor. Mas eu vou trazer, para estar dentro do tema, exatamente sobre essa questão do mundo espiritual, uma fala de Caibar no dia 2 de janeiro de 1999, quando reunidos com esse grupo de administração do canal Espiritismo, um canal de trabalho que faz atendimento fraterno pela internet, que faz perguntas e respostas tirando dúvidas, que já fez palestras virtuais, um canal que existe há 10 anos nesse trabalho e que de 4 anos para cá também assambarcou esse trabalho online de divulgação da doutrina espírita através do sistema Pautalk na internet. Quando Caibar diz para os companheiros que estavam nessa reunião e que muitos estarão aqui amanhã, da importância que é nós estarmos ligados com essas mensagens que vêm através das possibilidades do uso da tecnologia. E ele diz assim para nós, né? Bem claro. O trabalho de divulgação pelo meio da internet é um trabalho de mudanças. Se fomos chamados a servir, é porque o Senhor viu em nós alguma coisa para ser colocada a serviço do bem. E esta alguma coisa justamente chama-se determinação. Há de haver determinação para que o trabalho continue. Aí os companheiros se mostraram apreensivos, começaram a falar sobre, não, mas nós, como? Aquelas coisas, né, que a gente faz sempre. E aí ele falou assim, quanto se falou quando se fez divulgação de espiritismo pela rádio? Quer dizer, malharam. Quanto se falou quando se fez divulgação de espiritismo por televisão?
Quanta tinta, quanto verbo se gastou mostrando os divulgadores, até mesmo como elementos envolvidos em vaidades, porque queriam para a televisão, queriam para a rádio, agora então pela internet. E aí, esse espírito, que é um espírito que está no plano espiritual, né, e que está com a sua identidade preservada, firme e determinado como sempre foi, leiam a sua vida, que criou o Clarim, que criou a editora, que criou um centro espírita em 1905, com o nome Amantes da Pobreza, que já era ali para deixar todo mundo trêmulo por causa das colocações, continua nos trazendo mensagens com a sua integridade, com a sua individualidade, de progresso, de visão, de colocações firmes, bem determinadas, que não dá dúvidas para nós, principalmente que foi através do médium altivo, também um médium que a gente pode colocar todas as nossas certezas, né, na sua forma de trabalhar, e ele dizem mais para nós, né? Quando se pergunta, mas isso é possível? Como é que nós vamos trabalhar atendendo assim dessa forma? A distância física, em termos de trabalho, como é realizado, não é de importância, porque os espíritos ligados ao trabalho o realizam junto à operação do canal, que era o canal Espiritismo. Tentando, por assim dizer, suprir a deficiência da falta do olhar, que é muito mais fácil atender fraternalmente olhando, da falta do toque, na verdade, da sensação geral provocada pela presença física, transmitindo por intuição, olha aí, informações sobre a pessoa a ser atendida, ajudando também na doutrinação do canal e nas explicações quando é conveniente. 6/12 de 1997. E aí, Dr. Herma vem nesse momento trazer para o grupo Canal Espiritismo que deveria se preocupar, na verdade, em se organizar um grupo de operadores pudessem fazer o trabalho mais direto e que daí, mais uma vez, não se esquecessem que os espíritos amigos estariam presentes na realização daquele trabalho. Mesmo que seja por pouco tempo disponível, esse tempo de dedicação é sagrado. A tarefa junto à internet é pouco ainda, mas se trabalhada com equilíbrio, realmente pode ajudar a muitos e a muitos. Para isso, realmente é necessário dedicação de tempo e amor à causa espírita. E ainda mais, ele diz para todos nós, né? Gostaríamos de ter ciência, que se pergunta a ele, do modo como os benfeitores espirituais estavam atendendo aos nossos chamados. E é em 97 que eles dizem, estará sendo capitaneado pelo caro amigo Gabriel Delaine e por Caibar Schutel, que aqui no Brasil são os responsáveis pela divulgação através desses meios de comunicação. E aí nós vamos continuando e pensando, puxa vida, existem para nós, né, uma possibilidade, não só de nós clarearmos a nossa mente ou termos consolações através das mensagens e a certeza dessa sobrevivência, como identificando esses espíritos de escola que trazem para nós outros meios para nós, na verdade, caminharmos no aprendizado. O que é que nós podemos fazer, o que nós podemos entender de que seja a nossa tarefa dentro desse conhecimento, dentro da própria casa espírita. Nós temos que entender a importância, né, dessas situações com o que nós vamos aplicar em nossas vidas. O que nós vamos aplicar em nossas vidas? Porque podem até dizer, puxa, a casa agora está precisando, então tira esse trabalho. E eu aprendi nessa casa mesmo que porta aberta, trabalho fixado, não se fecha. Horário conquistado não se fecha. Quando tentaram fechar um trabalho ali no outro dia, para tirar umas férias, eu quase tive um treco. Férias? Espírita tem férias? Centro espírita, para mim, não tem férias, porque aqui a gente tira até uns dias, mas a casa em si...
E aí, quando a gente vai estudando essas questões, né, que da volta ao mundo corporal, e que se a alma leva alguma coisa deste mundo, eu fiquei pensando o que nós vamos levar de experiência para o plano espiritual, se nós não começarmos, pelo menos, a ver a possibilidade de achar esse trabalho como um trabalho possível, porque ele é dado por um espírito de luz. E se, eles até dizem lá numa das comunicações, porque eu li tantas, nós íamos encontrar pessoas que não sabem lidar com a aparelhagem. Mas que o que a gente fizesse? Se elas tivessem resistência, pegava elas e pegava delas o que elas têm de experiência. E nós usássemos a aparelhagem para transmitir essa experiência. Mas que lembrássemos também, nos livros de André Luiz, que tem lá uns momentos, nos ministérios lá das quantas, que eles usam umas aparelhagens, que a gente vê uma tela, eu acho que é um data show espiritual, ó, avançado, né? A gente vê a vida, não tem tela, tem tudo. Então, como ele diz aqui, pois é, esses espíritos, nós espíritos que estamos tendo essa oportunidade, temos que aprender a ler essa oportunidade em nossas vidas. Não vai sair todo mundo aqui querendo comprar computador por causa disso. Mas venham trabalhar conosco, venham conhecer o trabalho, venham divulgar o trabalho em suas casas, outras. Venham conhecer a importância de alguém que está lá na Alemanha ter a possibilidade de ouvir e de perceber a comunicação de um espírito através desses meios de comunicação. E aí vocês vão dizer, mas esse tema dentro do outro tema não é a alma após a morte? Caibá não é uma alma após a morte? Não é mostrando que ele continua com a identidade dele, e trabalhando, e trazendo para nós as novidades, amparando as nossas questões? Não está na 152 que temos que ter provas da individualidade da alma depois da morte? E responde os espíritos que nós temos nas provas, nas comunicações que recebemos? E aí diz mais, se não fosseis cegos, veris, se não fosseis surdos, ouviris, pois que muito a miúde uma voz vos fala, reveladora da existência de um ser que está fora de vós. Então é indubitável que essa questão para nós já é fechada. Então o que nós temos que aprender a mais do que isso aqui? O que nos importa mais nessa questão? É na hora que acontece o fenômeno da morte. Porque aí vem a saudade doente. Se for a nossa, a gente sempre acha que não está na hora, porque tem umas coisas que eu deixei de fazer, e eu posso fazer ainda, né? Ou então, se é uma forma drástica de acontecer, começamos nós a colocar os nossos pensamentos na violência e trabalharmos dentro da violência sem entendermos exatamente o que os espíritos dizem aqui para nós, que na agonia a alma algumas vezes já tem deixado o corpo. Nada mais há que a vida orgânica, né? O homem já não tem consciência de si mesmo, entretanto ainda lhe resta um sopro de vida orgânica. O corpo é a máquina que o coração põe em movimento. Existe enquanto o coração faz circular nas veias o sangue para o que não necessita a alma desse coração. Dizem os espíritos para nós também que essa separação, a questão da perturbação e tal, que Caibá, que Sanson e outros não tiveram, porque estavam já com a sua mente voltados para a continuidade do trabalho e para a aceitação dessa mudança, dessa transformação, desse próprio retorno. É claro que há uma perturbaçãozinha. A gente vê o nosso companheiro altivo, né, que a dificuldade inicial agora já está falando, está trabalhando, deve estar nos vigiando o tempo inteiro e, se Deus quiser, orando para que todos nós continuemos firmes, determinados, mesmo apesar das dificuldades materiais. Né? Porque temos que ver que há o apoio do plano espiritual, mas que nós temos que fazer a nossa parte em manutenção da questão material, que não tem como a gente não fazer isso. E que trabalhos que podem dar gastos de luz, gasto de banda larga, banda pequena ou seca, vai para a Alemanha, vai para os Estados Unidos, vai para, temos Portugal, temos tantos companheiros que estão fora do Brasil e que nos dizem ali, naquela área ali de texto que está ali, o companheiro lá está vendo, como é bom poder ouvir
o Brasil, como é bom ouvir doutrina espírita, como é bom eu me sentir aí. Muitos nem conhecendo a casa, mas tendo essa chance de estar conosco. Então, trabalhos que já estão implantados ou pensados já estão prontos no plano espiritual. Não temos como dizer não para o trabalho. Se está alguma coisa dando errado, nós temos que buscar o caminho. Se é o material, vamos ao material, mas não deixando de ter certeza do amparo do plano espiritual. Porque aqui, no momento da morte, a alma sente alguma vez qualquer aspiração extra que faça entrever o mundo que vai entrar? Muitas vezes a alma sente que se desfazem os laços. O companheiro à tarde disse, ele deu uma imagem que eu achei legal. Como se fosse um chiclete, eu achei engraçadíssimo. Que vai esticando, não vai esticando, e vai soltando. E vão ficando assim, aquela parte mais fechadinha, como se fosse a parte do perispírito mais próxima ao corpo físico, e os outros, de tanto você puxar, vai dando assim uma nuance mais tênue, mais assim, né, mais transparente. Então é como se fosse o desligamento, né? Não é melhor essa imagem do que a gente tem um susto assim? Vai ser... Eu acho melhor, assim, uma imagem tranquila. Eu sei, pode não é essa a imagem, mas que é bom pensar assim, que é uma coisa que vai desligando, do que tomar um susto. Mesmo que seja por acidente, eles dizem aqui, que depende do que a alma praticou na terra, o bem ou o mal, e que se o espírito realmente, passando por essa situação acidental e de violência, geralmente ele não está mais preso ao corpo, naquela vivência. Os espíritos dizem isso para nós, está aqui na 161, ainda está mais na 162. Após a decapitação, por exemplo, conserva o homem por alguns instantes a consciência de si mesmo, e os espíritos dizem para nós, não raro conserva durante alguns minutos, até que a vida orgânica se tenha extinguido completamente. Mas também, quase sempre a apreensão da morte lhe faz perder aquela consciência antes do momento do suplício. Então, antes do martírio, de um suplício, como vimos por aí, esse espírito já foi amparado, se desligando, mesmo que tenha que passar por essa prova. E aí vocês vão perguntar, puxa vida, mas como é que a gente pode ter certeza que todos são amparados assim? Pela comunicação de vários deles no livro Céu e Inferno, nas obras de Chico Xavier. Mas nós temos uma certeza maior. Deus é Pai, soberanamente justo, bom e misericordioso. Não nos deixa passar por essas questões de martírio, suplício, no sentido espiritual maior. Nós temos que mudar a nossa visão diante da vida, porque nós continuamos nos dizendo espíritas com uma visão de espírito agarrado na matéria, perante a vida. É duro, é choroso, é tudo a gente vai fazer, porque nós estamos na matéria. Mas temos que logo dar o pulo quântico daquela visão situacional. Espera aí, Deus é soberanamente justo e bom. Cada um só tem o que merece, o que precisa, a lei de causa e efeito, tem livre-arbítrio, tem amparo do anjo de guarda, tem isso, tem aquilo. E, como diz na 165, o conhecimento do espiritismo exerce alguma influência sobre a duração mais ou menos longa dessa perturbação? Influência muito grande. Por isso que o espírito já antecipadamente compreendia a situação. Mas a prática do bem e a consciência pura são o que maior influência exerce. Então, se nós já temos também a visão da doutrina espírita, isso nos facilitará se nós tivermos praticado o bem, com a consciência do dever cumprido e tentando, na verdade, compreender melhor a situação que nós estamos vivendo, naquele impacto qualquer que seja, da nossa morte ou da morte de um ente querido. Porque, na verdade, a morte é do corpo físico. Porque, na verdade, há um retorno à vida espiritual. Porque, na verdade, nós não podemos deixar de compreender que todos temos uma tarefa. E que essa tarefa tem que ser continuada. Ela não vai interrompida.
E só será interrompida quanto mais tempo nós perdemos nessas nossas questões, vamos dizer assim, nós ficamos perguntando, será que ele devia ter ido ou não devia? Será que era assim ou era assado? Porque essa palavra não era aqui que devia colocar, porque tem gente que se preocupa com as palavras, né? Então, não, você falou uma palavra errada, mas você entendeu o que eu quis dizer? Caibar diz até isso pra gente, porque na internet tem muito disso, que como é trabalho na área de texto, ou então quando é no IRC Espiritismo, é tudo na área de texto, não tem nem a voz, né? Porque é um outro trabalho, é o trabalho que começou essa parte da divulgação de atendimento. Às vezes é uma palavra no texto é diferente de falada, né? Então ali eles não usam ponto, aí é uma complicação danada. Eu boto com ponto de interrogação, eles entendem que é ponto final. Aí fica, você está dizendo isso? Eu disse, não, eu estou perguntando isso. Então, muitas vezes a gente perde tempo, como diz Caibar Schutel para nós, preocupados com as aparências, preocupados com os termos, preocupados com o dia a dia numa situação meramente de competição. Competição, sim, competição de vaidade, de posições, até na casa espírita. Então, nós temos que aprender que nós não estamos aqui para perder esse tempo. Nós temos que aprender que nós estamos aqui para evoluir e para levar algo que lá do outro lado, que é o lado verdadeiro, seja observado, até por nós. E o que eu posso levar? Levar o que diz aqui, na 155A, né? Não, não é A, não, eu acho que é a outra. Nem aqui 155, é a 150. A alma não leva consigo o que leva consigo deste mundo, e eles dizem lá. Pode levar lembrança cheia de doçura ou de amargor, conforme o uso que ele fez da sua vida. Então, essas situações nos fazem apenas nos determinarmos mais para repensarmos a nós mesmos, autoanalisarmos, buscarmos dentro de nós o que ainda está mais difícil do que a gente possa imaginar. Será que quando a gente desencarnar, quer dizer, a gente pode até achar, mas isso a gente não deve se preocupar. Alguém vai dizer assim, sabe, da gente, né? O segredo do seu dinamismo multiforme está em que ele vivia realmente a doutrina, não somente a pregava. Como disse Ismael Gomes Braga sobre Caibar Schutel. Ou será que nós vamos poder vir e dizer para os outros, como Caibar diz para nós, cada qual pode servir a seu modo, apresente-se em alguma frente de atividade renovadora e sirva sem descansar. Quase sempre espírita sem serviço, é alma a caminho de tenebrosos labirintos do umbral. Né? Ou será que vamos poder também, né, dizer como Caibar diz aqui para nós, como o Cristo o Espiritismo se dirige a multidões, sobretudo aos deserdados e humildes. Na época, o pessoal da administração do IRC Espiritismo, hoje / Talk, também, perguntaram a Caibar sobre essa questão, né? Puxa, mas vocês falam isso, mas a pobreza, principalmente no Brasil, o pessoal ter computador, ter isso, ter aquilo. Aí ele disse, nós já estamos fazendo a segunda investida na mente dos administradores desse país para que eles tragam essa possibilidade ao povo. E isso foi, antes eu fui conferir, foi em 99 e 2000, foi naqueles primeiros planos, né? Eu comprei meu computador pelo plano da professora. Né? E aí, Caibar diz ainda depois assim, agora estamos fazendo a terceira investida na mente da população também, para ficar mais acessível a ver esse instrumento como possibilidades no bem. No bem. No bem. E em outros momentos nós fomos pensando, né, como é que nós poderíamos juntar esse assunto com o convite para vocês amanhã.
e achamos que seria a forma mais adequada trazer de uma alma querida as suas colocações, mostrando que a individualidade permanece, que há possibilidades na comunicação, que a volta, na verdade, apesar de cada um levar o que plantou e que cada um ter suas dificuldades na libertação do corpo através daqueles momentos de perturbação, que nós estamos sempre amparados. Que o trabalho na internet não tira a importância do centro espírita e da nossa frequência, porque é aqui que a gente troca direitinho as vibrações. Aqui tem um outro momento, mas que não é dizer não às possibilidades de frentes tecnológicas, trazendo a comunicação dos espíritos, trazendo a oportunidade de tantos outros estudarem a doutrina espírita. Porque, como ele mesmo diz aqui em um determinado momento, que eu já não sei mais onde é que eu estou, já perdi os papéis todos, vai ser uma beleza arrumar isso, entendeu? Ah, mais uma eu não esqueço, a de 20 de agosto de 98. E eu não estava nessa época nesse grupo, não. Eu estou chegando agora. Eu sou uma das que está chegando há 2 anos, de 1 ano e pouco para cá. Esse grupo aqui na casa é o grupo lá do multimídia, esse pessoal aí do Jailton e outros companheiros do grupo de administração, que eu só vou saber falar aqui os nicknames, aí vai dar uma confusão danada, né? Mas nós temos a nossa Mana, a nossa Dinha, nós temos a companheira lá de Brasília, nós temos o Pedro Vieira, o Pedro que falou hoje de manhã, nós temos o Carlos Alberto, a turma que está por aí. Quando acabar e vocês verem uma turma falando oi, são eles. Mas vocês querendo conhecê-los melhor, venham amanhã, porque eles estarão aqui passando para vocês como começou o trabalho, que foi, gente, daqui, da ponta da orelha. Porque foi assim, vou só contar um pouquinho, será que eles vão brigar? Alguém entrou na internet, viu lá um negócio de espiritismo, entrou na sala, encontrou uma pessoa, conversaram, depois ele não voltou. Meses se passaram, quando ele voltou a sala estava fechada. Aí ele disse, não pode estar fechada. E aí o resto ele conta amanhã. Ah, vocês escutam pela internet, vem cá, querem saber? Aí mais um entrou na sala, começou a conversar. Mais um, daqui da casa, 3 se juntaram, mais de um em nome de Jesus. E o trabalho começou. 10 anos. Muita gente já entrou, muita gente já saiu, muita coisa já se passou. Mas estão ali, firmes esses, firmes no trabalho, firmes na certeza de que, como disse Caibar para eles, e diz agora para nós, essa alma querida que voltou ao plano espiritual e que marca com a sua individualidade, com sua identidade, essas colocações. Meus queridos filhos e filha, porque tinha a Vânia Flintz, ou será que não era a Vânia ou era a companheira da Federação Espírita lá de Brasília, não sei. Isso só amanhã eles vão poder dizer para vocês. Eu também vou aprender com eles, apesar do nosso site, se vocês entrarem, tem lá a história, sabe? Mas é que eu não quero contar toda para vocês. E não é tão legal como estar aqui ouvindo deles, tirando dúvidas, trocando os espaços, né? E ele diz assim, que Jesus Cristo esteja sempre junto a todos nesta reunião, provocada pelo nosso sentimento, em 20 de agosto de 98, hein? E dirigida a todos os corações presentes. O que é divulgação espírita? É o esforço que se faz em torno da divulgação de uma ideia. Essa ideia que nos parece boa em seu princípio, em sua base, em seus objetivos, deve ser estendida a todos aqueles que buscam encontrar a verdade. A difusão espírita é justamente o esforço no qual todos os homens de boa vontade devem ser engajados, tornando o conhecimento das leis básicas, como a sobrevivência do espírito após a morte, tema de hoje. A manutenção da sua individualidade, tema de hoje. Né? Tem mais, a sua possibilidade de comunicar-se, tema de hoje. E o retorno numa futura reencarnação, tema futuro depois de hoje. Né? Que vocês vão estudar. Esses princípios básicos que devem ser difundidos, explicados, tornados práticos para todos aqueles que não os conhecem, essa força, enfim, que tornará o homem mais feliz, essa base principal é a que necessita ser sempre divulgada. Por isso, o homem que está encarregado da difusão doutrinária será sempre aquele
ser que conheça a doutrina espírita, que ame-a ao ponto de difundi-la e que esteja sempre preparado para fazê-lo. Amar uma doutrina é ter por ela o prazer de estar junto, de viver os seus conceitos, de entendê-la, tornando-a imanente. E difundir essa mesma doutrina é torná-la compreensível aos outros. Meus irmãos, diz ele, o esforço que fazem todos os que divulgam só deve partir daqueles que amem a doutrina. E vocês que estão aqui, dizendo para o grupo, iniciando uma tarefa nova, em 1997, 98, por isso que faz 10 anos, amanhã, nesse período, né? Ele diz assim, para vocês devem procurar sempre amar a doutrina e entendê-la para poder difundi-la. Sois ainda uma vara que forma um feixe. Esse feixe vai se tornando cada vez mais forte na medida em que vocês agregarem outras criaturas a vocês. A difusão da ideia pelos instrumentos modernos mecânicos deve ser cada vez mais estimulada. Pelas máquinas, pela internet, vocês atingem a população anônima que não pode ou nem sempre vai à casa espírita de onde eles estão, ou até mesmo de onde vocês estão. Por isso, o trabalho de vocês é principalmente dirigido àqueles seres que vocês nem sempre verão, mas nós vamos ver amanhã, porque muitos estão aqui, né? E é um trabalho, assim como se diz, falar para pessoas a quem vocês não veem. E isso traz para vocês uma responsabilidade de manter sempre o padrão elevado espiritualmente falando. Isso é para lembrar os amigos que estão aqui, que estão na administração desse trabalho, nunca abrirem para qualquer comentário que possa tornar a atividade de vocês menosprezada. Sempre estarem atentos ao que fazem, crescerem, compreenderem, caminharem. Finalmente, queremos dizer que se os trabalhadores primeiros da doutrina espírita sofreram fisicamente nas suas próprias carnes ataques, prejuízos materiais, dores morais, hoje vocês somente sentem as dores morais. Mesmo essas são as forças que vão burilar cada ser. Que nós possamos lembrar, agradecendo, Bahia, Recife, Brasília, Suíça, já sei quem é. Minas, Goiânia e Porto Alegre, São Paulo, companheiros que estão via internet, que podem estar conosco, dividindo essa vibração de amizade, fraternidade, esforço, desta casa querida, que tem um espírito, que há 10 anos atrás, disse para esse grupo, não, vamos em frente, mesmo sem recursos. Nosso companheiro altivo, que traz essas mensagens através dele, Caibá, mas que nós não podemos esquecer que esta casa ampara e é amparada, e que é esse estudo sistemático, essa certeza do amparo, e essa certeza das nossas necessidades de conhecimento e de esforço, e de trabalho no bem, com massas, não com pequenos. Não é para comparar com outras. Cada um tem o seu caminho. O trabalho nosso desta casa é um trabalho com massas. E o trabalho na internet atinge as massas. Possamos, na verdade, vir amanhã. Estudar um pouquinho da alma após a morte com outro significado. Mas podemos também lembrar daquela passagem que Jesus disse para nós, né? Não ponhais a candeia debaixo do alqueire. E é por isso que nós, esse grupo que está com essa experiência, não pode botar a candeia debaixo do alqueire. Porque eles têm um conhecimento, eles têm uma experiência, eles têm uma vivência em todo o Brasil e até fora. Porque Caibá diz, não percam tempo de todos os congressos, estejam presentes. Ele é taxativo em várias mensagens. Deem um jeito. Estejam presentes em todos os congressos espíritas, divulgando essa possibilidade.
Então, que nós possamos, na verdade, vir aqui conhecer mais, olhar os murais e ler mais, amparar-nos com essa casa e com outras, mas temos a certeza de que é para isso que aqui viemos. E não pensarmos em morte do corpo físico, pensarmos em vida, pois somos seres vivos na nossa alma, porque somos almas. Somos espíritos imortais, temos possibilidades muitas. Pensarmos nisso, porque é isso que nos dá esperança, alegria, certezas e força, mesmo nas horas difíceis, para dizer: vamos caminhar, companheiro, vamos junto. Um cai, outro levanta, outro vem e empurra, mas nós vamos juntos, porque o trabalho é que nos burila, o trabalho é que nos dá força, o trabalho é que nos alimenta. Porque esses amigos queridos do plano espiritual, que souberam levar para lá suas mãos cheias de flores de amor, de fraternidade, de afeto, alegria e de conhecimento, estão jorrando sobre nós essas pétalas de luz, nos dizendo: estejam presentes, busquem um caminho, busquem um trabalho, venham onde estiverem, venham, estejam sempre ligados àquilo que a doutrina espírita pode fazer por nós. Façamos a nossa parte, que o Senhor Jesus continue sendo realmente para nós um modelo de luz, de irmão, um modelo moral para nossas vidas. Graças a Deus. Que Deus nos abençoe, nos inspire e nos ampare o coração. Somos todos espíritos voltados para o bem, que pela determinação de Deus coube nos atuar junto à humanidade carente e sofrida. O sofrimento humano vem de longa data, trazendo lágrimas, choros, lutas, tristezas, angústias. A alma humana ainda não está preparada para as coisas elevadas que vêm de Deus. Muitos assim pensam. No entanto, Deus, a todos os instantes de nossas vidas, oferece oportunidade de ouvirmos, de vermos, de sentirmos a sua presença junto a nós. Em qualquer esfera de ação em que estejamos, nós podemos senti-lo, percebê-lo, porque seu amor é superior a todas as coisas que trazemos dentro dos nossos íntimos, dentro do nosso coração, invadindo-nos com esse amor. Ele nos faz superar as dores, ele nos faz ver a vida de forma mais bela, ele nos faz crescer diante das lutas, ele nos faz amadurecer pela busca da verdade. Este amor de Deus infinito, grandioso, bom, eterno, faz com que a nossa alma pequenina se sinta parte integrante da criação. Deus, nosso Pai, nosso Criador, com o devido respeito que devemos ter por Ele, é que devemos caminhar na terra ou na erraticidade, dando os exemplos necessários
aqui e acolá, de fé, de serenidade, de coragem e, semelhantemente, de amor. Esse amor que falta em muitos corações, ainda neste ambiente terreno, é que faz com que a terra padeça todos esses males, todos esses sofrimentos. É pela falta de compreensão é que encontramos as brigas entre entes queridos, os dissabores entre os vizinhos, a inveja no trabalho. Os problemas, enfim, se multiplicam porque a alma humana traz ainda dentro de si a pouca compreensão da sua própria necessidade, o pouco amor que deveria estar muito mais presente de Deus para conosco e de nós mesmos para com o nosso semelhante. É assim, meus irmãos, que neste dia abençoado em que vemos espalhar a doutrina de amor de Deus, cujo representante maior é Jesus, é que possamos elevar os nossos pensamentos e os nossos sentimentos a Deus e a Jesus, agradecendo pela oportunidade de conseguirmos estar nesse ambiente controlado, sereno, pacífico e amoroso, espelhando o próprio amor de Deus junto a todos nós. É que possamos, nesse momento, ao mergulharmos nessa atmosfera de luz e de paz, alcançarmos esse entendimento tão necessário às nossas almas sofridas e pedirmos a Deus que nos ajude, que nos alimente, que interceda pela nossa alma ainda carente e cheia de imperfeições, para que possamos sair com mais alegria em nossos corações, com mais fé, dizendo para nós mesmos que conseguiremos vencer as dificuldades, as dores, os sofrimentos, os empecilhos, os problemas humanos se tornarão pequeninos diante da nossa fé. Façamos isso, meus irmãos e minhas irmãs. Ouçamos a palavra generosa que a doutrina espírita aqui e agora nos traz. Deixemos que este amor de Deus penetre em nosso coração, facilitando-nos o entendimento da verdade. Somos almas imortais, caminhando para um destino glorioso. É a perfeição. Espíritos puros, um dia. No entanto, agora que estamos nesse meio, neste caminho, nesta trilha, precisamos muito da ajuda de Deus, de Jesus,
de todas as almas generosas que descem e desceram para o ambiente terreno, para ajudar essa humanidade nesse crescimento. Nós precisamos aprender, enfim, a amar a nós, uns aos outros, e compartilharmos através dessa união maior com Deus a plenitude, a paz e o amor que se espalha por toda essa humanidade. Tenhamos a certeza de que Deus é o nosso pastor, sereno, que conduz seguramente os nossos destinos, de que Deus é esse Pai maior que nos dá as mãos, produzindo os efeitos benéficos e salutares nos nossos corações. Amemo-nos muito uns aos outros. É assim que Jesus sempre recomendou. É assim que precisamos fazer. É nesta simplicidade de amar a Deus, amar ao próximo como a si mesmo, é que devemos guardar todas as leis de Deus e compartilhar uns com os outros as alegrias de estarmos já conhecendo um pouco dessa verdade. Paz, amor, contentamento, alegria são expressões, são sentimentos, são verdades naquele que se propõe verdadeiramente a seguir a Deus e a Jesus. Antônio de Aquino. Que Deus ilumine todos os corações aqui presentes. Muita paz.